Existe uma diferença entre querer mudar e conquistar a sua mudança, conquistar quem você quer ser. Sabe, uma das coisas importantes que a gente precisa compreender quando você entra nesse processo de mudança de mindset, mudança de comportamento, é entender qual é o teu estado atual e aonde você quer chegar. E a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você conquista esse espaço. E conquistar passa a ser algo muito prazeroso. Veja, andar de bicicleta. Quando você começou a aprender, se é que você sabe andar ou não, ou qualquer outra função que você aprendeu, ou dirigir, por exemplo, começar a dirigir, você está usando normalmente de 5 a 10% do teu córtex frontal aqui, da tua mente consciente, certo? Então é a mente que vai ficar ali trocando de marcha, dirigindo, atenção a tudo. Por quê? Porque ela não está habituada. O restante, 90 ou 95%, fica no teu subconsciente, que acaba sendo automático. Ou seja, quando você caminha, quando você anda, quando você faz qualquer outro movimento sem pensar ou racionalizar pelo aquele movimento, você está usando a mente subconsciente. E é dessa forma que a gente começa a treinar o nosso cérebro para conquistar aquela pessoa que a gente almeja ser, aquela pessoa que você deseja do fundo do teu coração ser. E aí, quando você começa a chegar nessas conquistas, nesses processos de funcionamento, e você percebe que o fluxo do universo começa a mudar e trazer coisas para você daquilo que você está racionalizando conscientemente, jogando para o teu subconsciente e internalizando, sendo aquela pessoa, quando você descobre essas sincronicidades, meu, aí dá um prazer tão grande. Aí você começa a falar, uau, eu consegui. Sabe aquele negócio que você fala, cara, eu consegui? E é justamente aí que entra a plasticidade neural, que é a capacidade do nosso cérebro de se modelar e se transformar naquilo que a gente quer que ele seja ou que a gente quer ser, né, raciocinando e pensando e agindo de forma natural daquele jeito. A plasticidade neural tem a ver com a ideia da criação de novas sinapses, novos neurônios que criam novas ideias para a gente. Ou seja, criam o quê? Criam aquilo que eu acabei de aprender. Então, toda vez que você tem um aprendizado, andar de bicicleta, você criou uma nova conexão, uma sinapse através dos seus neurônios. Neurônios é como se fosse aqui a palma da minha mão, o centro dela aqui é um núcleo, e aí ele tem esses dendritos aqui, essas ramificações que se unem a outros, formando um caminho, uma rede neural de conhecimento. E aí você adquire uma ideia. E cada vez que você fortalece essa ideia, é como se você andasse numa trilha. A primeira vez que você anda, ela fica fininha, depois ela vai engrossando, e quanto mais você vai fazendo aquilo, mais larga se torna essa trilha, mais fácil é você de compreender o que está acontecendo. E é assim que funcionam os nossos neurônios. Então, por isso que pessoas que têm vícios acaba sendo um pouco mais desafiador você tirar os vícios, porque aquele caminho está bastante, sabe, tracejado, tá largo aquele caminho. Então você não consegue simplesmente arrancar ou mudar aquele caminho. Você tem que substituí-lo por outro caminho. E é dessa forma que funciona a nossa vida quando você busca prosperar. Se você vive reclamando e está sempre em constante reclamação, é mais disso que a vida vai te dar. Por quê? Porque imagine a seguinte questão. Toda vez que a gente tem um pensamento, a gente está criando impulsos elétricos. E toda vez que a gente tem um sentimento aqui no coração, nós estamos criando impulsos magnéticos. Por isso fala-se eletromagnetismo. Quando você sente, quando você pensa em quem você quer ser ou o que você vai fazer, ou aquele bolo gostoso, aquele sorvete gostoso que você vai comer, você pensa naquilo e fala, agora pensa no limão, chupe um limão agora. Só de eu falar isso para você, preste atenção, você já está talvez salivando ou com água na boca do que eu te falei. Isso é porque tuas lembranças, suas memórias relacionadas a esse tipo de sabor, elas sabem o que pré-esperar dessa questão, tá certo? E aí, como que é ser rico? Como que é ser próspero? Como que é ter um relacionamento saudável na tua vida se você talvez não tenha a ideia do que é ser isso? E aí que entra o conquistar, aquilo que eu estava falando para você de conquista. Para que você possa conquistar isso na sua vida, você tem que entender que você é muito mais do que você possa imaginar. Você não é essa pessoa ou essa síndrome de Gabriela que você é assim, sempre foi assim, nunca vai mudar, esquece.
né? Isso é anti-humano, na verdade, tá contra a sua própria criação do seu DNA, porque o seu DNA ele é mutável, ele pode ser modificado. Tem curiosidades bem interessantes do seu DNA que você precisa até estudar. Por exemplo, um DNA, se as fitas dele fossem esticadas, né, elas ficam tudo dentro de uma célula minúscula do seu corpo. Se você esticar a fita do DNA dessa célula, ela dá 2 metros. Cara, olha a complexidade que isso está reduzido ao micro, né? Então, baseado nisso, você saber que teu DNA tem essa capacidade até de compactação, de mudança, e ali também estão os teus registros acásticos, que outra hora eu falo disso com você, a capacidade de mudar e o ser divino que você é fantástico. Você é um ser divino que corresponde à criação de um outro ser divino. Então você é divino. Filhos de deuses, deuses são, certo? Filho de Deus, Deus filho você é. Essa coerência perfeita entre mente, corpo e espírito que nós temos. E isso é uma perfeição. Basta você treinar e entender que é possível. E para isso, as programações neurolinguísticas, PNL, está aí, que vai te ajudar com ferramentas fantásticas e até mesmo outras ferramentas que podem te ajudar e somar muito com você nesse fator. Mas o fato mais interessante dentro desse processo é que quando eu falo em conquistar, por mais que você não saiba como é ser, ou como é, você começa um processo que não seria só fingir. A gente fala finge até que atinge. Mas não é mentir para você. Mas é emprestar o futuro. Isso é uma ferramenta que você pode utilizar muito bem e é sagrado demais para você fazer isso. Emprestar o futuro significa você entrar num processo de consciência mental, ou seja, de criar esse campo, lembra? Tudo nasce no campo das ideias. O primeiro princípio hermético é vivemos na mente de Deus, né? Ou seja, tudo que se origina-se na mente. Então, ao mesmo passo que você é filho de Deus, você pode originar também o teu futuro. E você vai emprestar essas cenas do futuro e vai vivenciar. Daí você vai se colocar na primeira pessoa, vendo como seria você com aquele relacionamento, como seria você com aquele financeiro, com aquela postura, que roupa você estaria vestindo, como que passa a ser o seu comportamento. E aí você fala para mim, Genaro, mas eu nem sei falar direito, eu nem sei como... Meu, aí é que está a questão de um segundo princípio hermético, que é o princípio da correspondência. Assim como em cima, também é embaixo. E aí você tem que se tornar essa pessoa, que é a execução. E aí você está conquistando. Mas pera aí, Genaro, então, se eu sou rico, eu tenho que fazer algo como rico, gastar como rico? Você precisa simplesmente só pensar na riqueza e não ter medo. Lembra no primeiro vídeo que eu falei? Que a prosperidade, ela não gosta o quê? De medo, culpa e vergonha? É isso. Prosperidade não aceita medo, culpa e vergonha. E é aí que começa o teu princípio de mudança. Você vai colocar a tua melhor roupa, vai se sentir bem com aquilo, você vai começar a se vestir melhor, vai começar a buscar conhecimentos maiores sobre aquilo que você quer ver e você vai passar a se comunicar, a influenciar com pessoas que você quer se relacionar dentro desse processo. E aí você vai passar a conquistar essa tua independência e o teu altruísmo de ser quem você quer, de ser sagrado desse jeito, a pessoa próspera que você quer ser. Parece simples? É. Mas a execução é um processo. Até o ponto em que você também, à noite, em casa, comece a se visualizar. E aí o que acontece aqui dentro? Você vai começar a criar essa imagem mental, que é emprestar esse futuro. As sinapses tuas vão começando a formar. O seu cérebro ele não sabe diferenciar o que é real, o que está acontecendo, o que está sendo imaginado. Não, esquece, ele não sabe. Ele vai alocando essas imagens no subconsciente à medida que você começa a sentir essa emoção. Então você começa a vibrar. Você fala, nossa, que massa, uau, tá acontecendo. E fica ali, nossa, tá acontecendo, tá legal, tá bacana. E vai sentindo aqui, mandando essa onda. Preste atenção no seu coração. Olhe o seu coração batendo mais forte, pulsando, porque ele está mandando frequências magnéticas. Bum, 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 bum. Ele está pulsando. A hora que ele pulsa para o universo, ele vai cair na teia cósmica do universo, vou falar dessa forma aqui, que é a teia da vida, ele vai bater lá, é uma teia refratária e ele só pode te devolver a mesma vibração que você mandar em proporções adversas.
Ou seja, maiores, menores, mas ele só pode te devolver a mesma vibração. Por isso que o universo é vibracional. Porque à medida que eu sinto pulso, ele devolve. Então, se você sentir medo, não atrai prosperidade. Culpa não atrai prosperidade. E vergonha não atrai prosperidade. Entende? Esse fator é importante que você tome consciência, que à medida que você está emitindo, ele está te devolvendo. Então, você olhar para a tua conta bancária e dizer que você não é rico, pode ser o fato atual, mas não a verdade. Porque a verdade que você está emitindo para o universo é a verdade daquilo que você está sentindo. Se você se sente próximo, se sente rico, o universo vai te devolver mais disso. Esse é o famoso segredo para se tornar próspero, com relacionamento ou algo parecido. Em questão de relacionamento, é uma coisa muito interessante entender que você só pode dar aquilo que você tem. Ou seja, o universo também só te dá aquilo que você tem. Então, no relacionamento, eu pergunto para você, você tem amor próprio? Você tem vontade de conquistar ou ser conquistado? Conquistada? Ou você está com aquele receio, com aquele medo, porque você não se acha, não se encaixa naquilo ou naquela persona, naquela figura que você acha que é a figura padrão de beleza. E aí é a hora que você precisa realmente estabelecer tua autoestima, tua confiança. Sabe, incorporar o teu sagrado feminino, o teu sagrado masculino e trazer isso para você com muita força, muita garra, porque se você tem amor por você, se você se veste bem, se você se trata bem, se você se expressa bem, se você sorri a maior parte do tempo e agradece aquilo que você tem hoje, não a miséria, não é agradecer miséria não, gente, é agradecer realmente a tua consciência, a tua saúde, o teu dia, começar a ter o hábito de que você se alimentou bem, gostou daquilo que você comeu e está agradecendo, você está se amando. Se você olha para aquilo e fala, ai não, é só uma coisinha, ai eu vou comer qualquer coisinha, ai eu visto qualquer roupinha, tá bom? Gente, não é amor próprio. E aí entra no medo, entra nas frequências baixas. E aí que o universo vai te trazer o quê? Mais disso. Não tem a ver com Deus, não tem a ver isso com praga, com isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma lei. Deus não joga dados com o universo, já dizia Einstein. Ele tem leis. Ele tem um mecanismo que funciona, próspero para todo mundo. Tem quem rompa esses mecanismos, tem quem faz abuso do poder, tudo tem. Mas a minha frequência vai deixar eu ser atingido ou ficar à mercê desse pessoal, mesmo que aconteça alguma coisa? Não, porque tem países que estão em pleno caos, mas tem pessoas prosperando lá. E aqui é o nosso objetivo, realmente é mudar a história do nosso país. Eu falei em alguns vídeos do efeito do 100º macaco. E nós precisamos chegar a esse nível para elevar a tua consciência, a minha consciência, a consciência de maior número de pessoas. E é por isso que eu peço para você, curta esse vídeo, compartilhe, porque quanto mais pessoas souberem o que é prosperar, o que é ser feliz, o que é pulsar, o que é parar de ser hipnotizado por essa mídia, essa TV ou essas induções ou esses remarketing das redes sociais que só induzem você àquilo que você está vendo em depressão. Se você entender o jogo, como é jogado esse jogo, você vai prosperar e nós vamos atingir o máximo de pessoas e vamos dar um salto quântico aqui na nossa nação. Seja isso mundialmente. Esse é o objetivo. E é disso que eles estão com medo. Eles estão com medo que você comece a ter tua autocura, que você comece a suplementar tua energia, que você comece a se desligar, se destravar dos mecanismos de que te mantém no controle, que te mantém numa hipnose. E quando eu falo hipnose, preste bem atenção. É hipnose mesmo, é uma pré-hipnose. Então algumas coisas você vai precisar fazer, como por exemplo, tirar a televisão do seu quarto, não dormir com o celular do lado, coloque ele no banheiro se você precisar com que ele toque, você vai levantar e vai desligar ele. Mas não deixe nada na sua cabeceira, não durma com TV no quarto, arranque ela do seu quarto. Esses são princípios que pode até, não vou tirar, mas aí é uma escolha. Eu te garanto que as pessoas mais prósperas mesmo, quando eu falo em prosperidade, eu falo num jogo completo, elas não têm televisão no quarto. Eu falo isso porque realmente a gente não tem, porque nós somos prósperos. E nós buscamos a prosperidade. E cada vez melhor, isso não é ganância não. Cada vez a gente busca mais provar coisas legais, provar coisas boas, e a gente se acha próspero. E assim que é. Então,
sabe, desperte, não troque todas as vezes a TV por um conhecimento, um livro. Não fique só no celular ali absorvendo coisas inúteis. Como esse vídeo que eu estou colocando aqui para você, ouça ele e depois vá para a prática, vai estudar. Por exemplo, pergunte para o chat GPT o que é o DNA, do que é feito, como é feito as sinapses mentais, como eu faço para ter uma programação neurolinguística agora. Entende? Aqui embaixo você vai ver links nesse vídeo que vão direto a uma programação neurolinguística nossa, um áudio da gratidão que você pode acessar agora esse vídeo, ouvir antes de dormir. E eu te peço, faça isso por no mínimo 7 dias. E você vai ver a onda, o eletromagnetismo que você vai mandar para o universo e o que ele vai te devolver. O relato das pessoas que ouvem essa nossa programação neurolinguística é fantástico. Porque é áudios binaurais. E eu vou pedir ali para você colocar o fone de ouvido. Porque ele vai trabalhar realmente os hemisférios direito e esquerdo do seu cérebro. Vai trabalhar o teu sistema límbico de recompensa, crença. Vai trabalhar você realmente lá no interior. E você vai até se desligar enquanto ouve. Só me promete uma coisa. Curta, compartilha. Por favor, mais pessoas precisam despertar. E uma segunda situação que eu vou te pedir também. Depois que você terminou, que você dormiu e acordou ou não, normalmente você vai dormir. São áudios binaurais com frequências hertz e programação neurolinguísticas e tem ali até uns padrões Grabovoi para você entender o que eu estou reprogramando, que a gente vai de fato programar você para ter cada vez mais abundância e gratidão. E aí eu te falo, levanta depois, tira o fone de ouvido e coloca o teu celular lá no banheiro e deixa ele dormindo lá. Comece a fazer isso e você vai ver os milagres acontecendo na tua vida, porque você é uma pessoa tão especial, tão, eu ia falar até, sabe, tão tão power, e você precisa só ter ideia de se reconhecer nisso. Vai, tá ali, ó, do teu lado, cara. Abraça essa pessoa que você é. Abraça esse ser potencial que você é. Conquiste a sua independência intelectual e espiritual. E você vai ver a diferença na tua vida. Eu sou Genaro Vella, agradeço por você estar aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de olhar os outros vídeos que eu tenho também, se você não acompanhou. Lá eu estou explicando um pouquinho mais sobre essa nossa nova frequência e esse trabalho que a gente está fazendo aqui. E o que você quer ver, ouvir num próximo vídeo ou algo parecido numa série, coloca aqui embaixo, comente esse vídeo e dá um triplo C, gente, por favor. Comente, curta e compartilhe. Mais pessoas precisam ser despertas, assim como eu e você. Grande abraço, até mais.